que o crente precisa fazer nos momentos difíceis que porventura tiver atravessando. Não só crentes, mas pessoas não crentes também. 5 coisas que você deve fazer como crente. Hebreus 12, 12 a 14. Todos encontraram? Amém? Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Queridos, o escritor aos Hebreus, quando ele escreve esta carta, que segundo os estudiosos mais parece um sermão do que uma carta, ele provavelmente escreve para um grupo de cristãos que não estavam na região de Israel, mas eles estavam fora de Israel, talvez na cidade de Roma. E aqueles cristãos, segundo a Bíblia, segundo a própria carta aos Hebreus, estavam enfrentando perseguições tremendas, terríveis, enfrentando momentos tão difíceis. E segundo o que se observa, muitos deles estavam à beira de desistir da fé. Alguns judeus que haviam se convertido estavam até pensando em voltar ao judaísmo e deixar de ser cristãos. Mas louve a Deus que escolheu alguém, não sabemos por afirmativa quem foi, mas Deus instruiu alguém através do seu Espírito Santo a escrever esta carta. E quando este escritor escreve esta carta, ele escreve com o objetivo de incentivar os irmãos daquela região a permanecerem firmes, a não voltarem atrás. Ele escreve com a intenção de fortalecer os irmãos na fé e relembrar que deveriam ter fé em Deus e não desistir da fé que estavam professando. E quando você observa esta carta, a partir do capítulo de número 10, a partir do verso 19, o escritor aos Hebreus, ele vai exortar os irmãos, para quem escreve ele, a permanecerem na fé. Ele insiste com eles a permanecerem firmes e diz que eles deveriam ter a ousadia de entrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho que Cristo havia aberto pela sua morte lá na cruz do Calvário. E quando ele termina de escrever esse capítulo de número 10, se você for para o capítulo 11, ele vai dar exemplos marcantes de fé. Ele vai falar de pessoas como Abel, como Enoque, como Noé, como Abraão, como a Sara, como Isaac e tantos outros que permaneceram na fé, que enfrentaram lutas, mas não desistiram de receber as promessas que Deus lhes havia feito. E quando ele prossegue no capítulo de número 11, mas na frente dos versos 30 em diante, ele vai falar de pessoas que exerceram fé, que apagaram força do fogo, que venceram batalhas, que botaram exércitos para correr. Mas ele vai falar também de pessoas que morreram, delas que morreram cerradas ao meio, mas que também foram heróis.
E quando ele fala do sofrimento dos irmãos daquela região, se você retornar ao capítulo de número 10, a partir do verso 32, ele vai falar sobre o que os irmãos estavam passando. Ele diz: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportastes grandes combates e aflições. Em parte foste feito espetáculos com vitupérios e tribulações, em que fostes participantes, que assim foram tratados, como os que assim foram tratados, porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitiste a expoliação dos vossos bens, sabendo em vós mesmos que tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Ele estava dizendo: irmãos, vocês que tanto têm sofrido, vocês que têm perdido até os seus bens terrenos, mas acreditando que de fato e de verdade vós tendes um tesouro permanente nos céus. Aleluia. E ele prossegue no capítulo de número 12, e quando chega no capítulo de número 12, ele vai incentivar os irmãos a permanecerem firmes nas provações, nas dificuldades em que eles estavam enfrentando. E ele traz à memória o exemplo de Jesus, o quanto Jesus sofreu, o quanto Jesus padeceu, o quanto ele suportou a cruz, tendo em mente a glória que ele estava esperando no céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele traz todos esses exemplos, quando ele incentiva os irmãos a permanecerem na fé, quando ele incentiva os irmãos a não desistirem, mas perseverarem mesmo em meio às dificuldades, ele então escreve os versos 12, 13 e 14, mostrando aqui pelo menos 4 coisas desse texto que todo cristão que estiver enfrentando dificuldade deve fazer, ou 4 maneiras da forma que deve proceder. E a quinta coisa está no capítulo de número 10 e no versículo de número 25. Mas atente bem para o versículo 12, quando diz: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Ele fala: levante as vossas mãos cansadas, levante os vossos joelhos desequilibrados, vossos joelhos desconjuntados. Porventura, o que queria dizer o escritor aos Hebreus com estas frases, com estas palavras? Quando ele fala de mãos cansadas, quando ele fala de joelhos desconjuntados, ele está dizendo o seguinte: irmãos, queridos irmãos, para vocês que estão em meio às lutas, em meio às adversidades, em meio às provações, em meio às intempéries da vida, ele está dizendo para vocês que estão desanimados, para vocês que estão cansados, para vocês que estão pensando em desanimar, dizia ele: levante as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados. Ele estava dizendo: não parem agora, não desanimem agora, não retrocedam agora. Ao invés de ficar com as suas mãos baixas, cansados, joelhos desequilibrados, ele estava dizendo: levante as vossas mãos, ajeite os vossos joelhos e prossigam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para sempre. Da mesma forma, nesta noite maravilhosa, memorável e abençoada, diante dos fatos acontecidos, das intempéries que estamos enfrentando, eu quero dizer a vós outros, amados irmãos, levantemos as nossas mãos cansadas, aleluia, ajeitemos os nossos joelhos desconjuntados, aleluia, e louvado seja o nome do Senhor. Prosseguimos ou prossegamos adiante, porque o nosso Deus está conosco. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E para você que está enfrentando lutas, adversidades, problemas, desafios, vendavais, a mesma mensagem é para você. Não fique com as suas mãos cansadas para baixo.
baixo. Levante as tuas mãos, louvado seja o nome do Senhor, e continue prosseguindo, avançando, caminhando para a bendita, gloriosa cidade celestial, a nova Jerusalém que nos aguarda. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia, aleluia. Esta é a primeira atitude que o crente deve tomar no meio das adversidades. Não é ficar no desespero, não é ficar de cabeça baixa, não é permanecer com mãos cansadas e com joelhos desequilibrados e desconjuntados. Joelhos desconjuntados, doentes, não conseguem prosseguir e não conseguem andar. Mas nós temos um Deus que tem poder para levantar as nossas mãos cansadas, equilibrar os nossos joelhos, aleluia, e nós continuamos fazendo vereda direita para a glória bendita do nosso amado e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Não se abata, não baixe a cabeça, não permaneça de mãos baixas. Levante as mãos, equilibre os joelhos e prossigamos. Aleluia. Passos firmes, porque Deus é conosco. Aleluia. Jesus Cristo mesmo falou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Diante das adversidades, diante das lutas, levante as mãos cansadas. Diante das lutas, equilibre os joelhos, aleluia, e prossiga a jornada. Não dá para retroceder, irmãos, não dá para voltar atrás, irmãos. A Bíblia diz que se nós retrocedermos, o Senhor não se alegra na nossa alma, porque o justo, ele vive pela fé. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Mas a segunda atitude, preste atenção, o que o escritor diz no versículo 13: e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manteja se não desvie totalmente, antes seja sarado. Ele diz: olha, para você que levanta as mãos cansadas, para você que ajeita os joelhos desconjuntados, ele diz: fazei veredas direitas, para que aqueles que manquejam, que vêm atrás de vocês, ele não se desvie totalmente, mas ele seja recuperado. Ele está dizendo para você que diante das adversidades, que já está com as mãos cansadas, que já está com os joelhos desconjuntados, ele está dizendo para você que não está mais caminhando direito, para você que não está mais fazendo vereda reta, para você que aos poucos está cambaleando pelo caminho, ele está dizendo: não faça isso, mas faça a vereda direita, caminhe corretamente. Louvado seja o nome do Senhor. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, faça a vereda direita, para que aqueles que vêm atrás de vocês maquejando com dificuldade, eles não se desviem, mas eles prossigam, eles sejam recuperados. Ei, meu irmão, eu estou dizendo para você nessa noite: não ande trabalhando, ande corretamente, porque há muitos que estão seguindo o teu exemplo, acreditando na tua fé, na tua convicção, aleluia, e precisam ser recuperados pelo teu testemunho de fé. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Permaneça com ela levantada. Eu quero dizer para você que vale a pena você enfrentar a luta, porque você estará recuperando pessoas através da sua vida, do seu testemunho de fé, da sua convicção, do teu caminhar, da tua vitória das lidas, da tua alegria em servir ao Senhor. Há muitos que estão seguindo o teu exemplo e hão de ser recuperados para a glória do Senhor Jesus. Não é hora de parar, não é tempo de parar, é tempo de prosseguir, porque Deus há de nos usar, irmãos. Está difícil para todo mundo, irmãos. Está difícil para todo mundo, irmãos. Mas ainda tem pessoas acreditando na tua fé. Aleluia.
Ainda tem pessoas seguindo o teu exemplo. Ainda tem pessoas dizendo: ele é homem de Deus e ela é mulher de Deus. Eu vou seguir os seus passos. Quanto mais veredas direita você fizer, aleluia, mais você vai conseguir livrar pessoas de caírem na fé, e mais pessoas vão ser recuperadas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Mantenha-se de pé, firme, seguindo Jesus e não retrocedendo para trás. Sabe qual é a segunda atitude do crente no meio da dificuldade? Ele continua na sua jornada corretamente, de forma direita, aleluia, seguindo o exemplo de Jesus, autor e consumador da nossa fé, aleluia. Satanás não conseguirá derrotar o crente fiel, aleluia, aleluia. Pelo contrário, a cada dia estaremos dispostos a fazer veredas mais direitas, mais corretas, para a glória do Senhor Jesus, aleluia. Essa é a segunda atitude do cristão no meio da adversidade, é fazer vereda direita. Para quê, pastor? Para que aqueles que vão mecujando, para que aqueles que estão piores do que você, eles não se desviem, mas sejam recuperados. No meio da adversidade, tem muitos olhando para você e vendo o seu procedimento, o seu testemunho, e mediante a sua fé, profeticamente eu digo para você, além de dizer, vale a pena ser crente, aleluia, porque irmão A, ou irmão B, no meio da adversidade, ele ainda canta, ele ainda louva, ele ainda exalta, ele ainda glorifica, ele ainda prossegue, aleluia, e muitos hão de seguir o teu verdadeiro exemplo de fé, aleluia, glória a Deus. Terceira atitude, presta atenção, o escritor diz: segui a paz com todos, não vos esqueçais. Os irmãos para quem é escrito a carta aos Hebreus, eles estavam enfrentando as piores adversidades, deles que haviam perdido seus bens, mas o escritor diz: irmãos, tendes paz com todos. Sabe o que ele está dizendo? No meio das lutas, não deve faltar paz entre vocês. No meio das lutas, ele está dizendo: vocês precisam ter paz uns com os outros. Aleluia. As lutas não nos separam, as lutas nos tornam mais unidos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Igreja que enfrenta luta e adversidade, aleluia, ela não se divide, ela está mais unida na presença do Senhor, e quanto mais unida, ela está mais fortificada na presença de Deus. Sabe qual é a terceira grande atitude de um crente no meio da dificuldade? É não perder a paz com Deus e não perder a paz com seus irmãos. Aleluia. Se você tem paz com Deus e com seus irmãos, a vitória é garantida, aleluia, porque é sinal de que você tem Cristo, porque Jesus é o príncipe da paz. Aleluia. Tenha paz com Deus e paz com seus irmãos. Essa é uma grande atitude. O mundo está em guerra, mas nós estamos em paz com Deus e uns com os outros. Mas sabe qual é a quarta grande atitude? Ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabe qual é a quarta grande atitude de um crente no meio da adversidade? O que ele deve fazer? Aleluia, ele deve buscar santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Sem a santificação ninguém chegará ao céu de glória. Ei, irmão, eu estou dizendo para você que no meio das tuas lutas você não pode
e nem deve deixar de ser um crente santo, porque Jesus logo está voltando e os santos subirão para a glória e estarão para sempre com o Senhor. Você está buscando ser santo? Então exalte e glorifique o Senhor, porque essa é a quarta grande atitude de um crente no meio das adversidades, é buscar santidade em sua vida. Aleluia. Mas eu quero te falar sobre a quinta atitude. Capítulo 10, verso 25. Olha o que ele diz: não deixando a congregação, como é costume de muitos. Os irmãos estavam em adversidades. Alguns estavam pensando em desistir, mas Deus brada através dessa carta, como está bradando para nós, dizendo: ei, não deixem a congregação, não deixem as reuniões, não deixem os cultos. O escritor está dizendo: irmãos, lembrem das nossas reuniões, que naquela época não eram em templos, eram em casas. Ele estava dizendo: no meio dessa diversidade, não deixe de comparecer ao culto, não deixe de comparecer nas reuniões. Estejam lá. Rabaconveres, calabachou, veneras. Ouça a mensagem de Deus para você nessa noite. Canto ibelei, cantor e estica, venéreas. Aleluia. O lugar mais seguro para você é na casa de Deus. Não esqueça dos cultos, não esqueça das reuniões, não esqueça do templo. Corra para cá, aleluia, porque aqui também Deus tem uma palavra para você. Sabe qual deve ser a quinta grande atitude de um crente no meio da adversidade? Correr para o templo, correr para o culto, correr para as reuniões, correr para a casa de Deus, aleluia, porque aqui Deus fala com a sua igreja, aleluia. Não devemos deixar a congregação, como ele escreve, dizendo, aleluia, como é costume de alguns. Alguns, quando têm dificuldade, se afastam, se escondem, se isolam, mas o verdadeiro crente não. Quando a dificuldade chega, ele mais corre para a igreja, ele mais corre para o templo, ele mais corre para as reuniões que estão sendo feitas, ele mais corre para ouvir a palavra do Senhor, e assim Deus vai trabalhando a sua vida através da bendita e gloriosa palavra do nosso amado e Salvador Jesus. Aleluia. Fique de pé nesta oportunidade em nome do Senhor. Você vai só repetir comigo, fique de pé em nome de Cristo. Você vai só repetir comigo as 5 atitudes que nós cristãos devemos tomar em meio às adversidades. E eu quero que você tome posse dessa bênção, dessa palavra nesta noite, porque eu irei fazer em nome de Cristo e como ministro do Evangelho uma oração pela tua vida, e você vai se apropriar desta palavra e dizer diante de Deus: Senhor, eu vou trabalhar para cumprir, aleluia, estes 5 procedimentos que eu devo ter em meio às lutas e às adversidades que eu porventura tiver que enfrentar, aleluia. A primeira atitude é não desanimar, é não ficar com as mãos cansadas e com os joelhos desconjuntados, é levantar as mãos, é equilibrar os joelhos equilibrados e prosseguir, é você não se abater, é não desanimar, é prosseguir a jornada. Diga comigo em nome de Jesus, a primeira atitude, diga mais forte, a primeira atitude que devo tomar diante das adversidades é não desanimar. Diga mais forte, é não desanimar. Aleluia, aleluia. Não dá para desanimar, irmãos. Nós vamos conseguir em nome de Jesus. A segunda grande atitude é fazer veredas direitas, é não se desviar, é continuar dando exemplo de crente no meio das adversidades. Diga comigo, a segunda atitude é continuar dando exemplo
de um verdadeiro crente. Aleluia! Glorifica o teu Jesus. Porque crente que é crente, ele dá exemplo de crente no meio da adversidade. Porque outros estão observando você e eles não podem cair. Eles têm que ser recuperados pelo teu exemplo de fé e de crença na casa de Deus, na tua casa, na rua onde você estiver. Aleluia! A terceira grande atitude é não perder a paz. Diga comigo, a terceira atitude é não perder a paz. Aleluia! Deus tem paz para você que está na luta. Deus tem paz para você que está com a mente perturbada. Deus tem paz para você que está com o coração perturbado. Não perca a paz. Jesus é o príncipe da paz. A quarta atitude é não deixar de ser santo. Aleluia! Diga comigo, a quarta atitude é não deixar de ser santo. Aleluia! Aleluia! Um certo moço de uma determinada igreja, onde usavam muitas imagens lá nas paredes, ele visitou uma igreja Assembleia de Deus e achou curioso que lá não tinha nenhuma imagem de escultura. Depois, mas o templo estava lotado de crentes. Aí ele chamou aquele irmão e disse: ei, rapaz, eu estranhei uma coisa lá na tua igreja, no teu templo. O que é? Ele disse: lá não tem santo não vi nenhum, não tinha nenhum não. Ele disse: lá estava cheia de santos. Aleluia! Lá a igreja estava repleta de santos, mas não eram santos mortos, eram santos vivos, que tem boca e que tem fala, que tem olho e que vê, que tem ouvido e que ouve, que tem pés e anda, que tem mãos e apalpa. Onde estão os santos do Senhor? Levante a mão e glorifique a Jesus, porque a igreja não está cheia de imagem, ela está cheia de crentes santos, vivos, para a glória de Deus. No meio da adversidade, crente não deixa de ser santo, meus irmãos. Aleluia. Quinta atitude no meio da adversidade: não pare de vir para o culto. Aleluia. Diga comigo, a quinta atitude é no meio das lutas está presente no culto. Aleluia, aleluia. Você aceita esse desafio? Você aceita o desafio? Qual o desafio, pastor? De não se abater agora, de levantar, de fazer veredas direitas, de não perder a paz, de ser um crente santo e de estar mais continuamente nos cultos. Quanto mais a situação apertar, mais você vai estar congregado. Louvado seja o nome do Senhor. Há poucas horas, há poucos minutos, eu vi um testemunho que me animou bastante. Alguém dizia para eu: olha, a partir de hoje eu não vou perder mais nenhum culto. Louvado seja o nome do Senhor. É assim mesmo que o crente salvo deve fazer. Vença tudo e esteja no culto, na igreja, glorificando, exaltando, bendizendo, glorificando, enaltecendo, magnificando o nome do nosso amado e Salvador Jesus. Aleluia. Você aceita o desafio? O desafio da Bíblia não é meu? Pois eu vou orar por você. Aleluia. Pastor, só Deus sabe como eu estou. Amém? Aceita esses 5 desafios e o Senhor vai te dar vitória. Não é porque eu estou dizendo não, é porque a Bíblia diz que os obedientes serão vitoriosos no nome bendito de Jesus. Aleluia. Eu quero orar. Não precisa você chegar à frente. Só por aqueles, fica onde você está mesmo. Só por aqueles que aceitam o desafio de dar esses 5 passos nas horas adversas. Aleluia. Se você aceita esse desafio, levante a tua mão em nome de Jesus. Eu não sei como está a sua vida. Eu muito mal sei como está a minha. Aleluia. A sua não sei, mas aceita esses desafios. Feche os teus olhos aí. Converse com Jesus e diga se você vai andar por esse caminho ou não. Você tem alguns segundos para dizer isso.
Coria Necanélia Suvenegas. Doriende Calabasto Convivice Abamédias. Dorias Plandé Venom Conturias Calábias. Soem Deride Nauvenés. Xandia Convenés. Deripton Culus Terevenégas. Aleluia. 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 Irmãos amados, aleluia, aleluia. O Senhor nos diz nesta noite que não há de demorar muito e haverá um milagre notório que acontecerá no meio da igreja. O Senhor não me diz o tempo, mas Ele diz que em breve haverá um milagre notório, chamará a atenção de muitas pessoas. Um milagre grande e tremendo que haverá de acontecer. Quando convenece de cadeira de Deus. Aleluia. Quando Deus fala, Ele cumpre, irmãos. Convenência, alária, sovenência, sim, convenência, alária, dovenência. De uma vez que você tem conversado com o teu Jesus onde você está, e que está se comprometendo a dar esses 5 passos, eu vou orar por você em nome de Jesus onde você estiver, e você vai tomar posse dessa vitória, irmãos. A vitória que eu estou dizendo agora é de dar esses 5 passos. Senhor, eu não vou me abater em nome de Jesus. Deus, eu vou fazer veredas direitas. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Eu não vou deixar de ser crente e santo, Pai. Eu vou estar mais em tua casa. Deus vai te dar essa vitória e vai completar a bênção em tua vida, e um milagre grande vai acontecer. Vai abalar, irmãos. Em nome de Jesus, nós que estamos com as nossas mãos levantadas, talvez alguns com as mãos cansadas, meu Senhor Jesus, aleluia, aleluia, devido às adversidades, meu Pai, talvez alguém sem paz, Senhor Jesus, talvez alguém deixando de se congregar pelas adversidades, meu Deus, talvez alguém perdendo o equilíbrio da santidade, meu Senhor. Mas a todos quantos, ó Pai, entenderam esta mensagem e se comprometem, Senhor, a dar esses 5 passos, aleluia, firme agora a cada um, Jesus. Segura em suas mãos agora, meu Pai. Faz sentir, meu Deus, a tua presença, ó Pai querido, e que sejam revigorados, renovados, reanimados, fortalecidos, agraciados, cheios da tua graça, da tua glória e do teu poder, Senhor Jesus. Aleluia! Que sejam corroborados pelo poder do teu Espírito Santo a continuarem marchando, aleluia, para a glória bendita de Jesus de Nazaré, e que o nosso testemunho como crente, meu Senhor, possa recuperar muitas vidas para a glória bendita de Jesus de Nazaré, aleluia. Tome posse desta bênção agora, em nome de Jesus. Diga para o Senhor: Deus, eu me aposto desta bênção agora, aleluia, aleluia. Se aposse dela, em nome de Jesus, o Todo-Poderoso Deus, aleluia. Tudo está assento em nome de Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Onde está alguém para ser crente nesta noite?